Amém, queridos. Amém. Mais um domingo, mais uma oportunidade que Deus nos dá para aprendermos aquilo que Ele deseja que saibamos. A respeito da aula de hoje, falaremos sobre a ressurreição de mortos quando Jesus voltar. Amados irmãos da PIB de Olaria e amados irmãos que não são membros da PIB de Olaria, até mesmo quem está nos acompanhando e ainda não aceitou o Senhor Jesus em seu coração, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. E eu peço a Deus que Ele nos abençoe, porque é um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual. E eu creio que ela vai se cumprir. E eu creio que em breve. Então, essa aula é muito importante mesmo. Os irmãos fiquem atentos. Antes de nós prosseguirmos, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos abra o entendimento, a fim de que nós entendamos aquilo que vem dele, não o que vem de mim, mas aquilo que vem dele e que está confirmado aqui na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, graça a Ti, nós estamos com esta oportunidade de vivermos este dia que celebra a Sua ressurreição, a qual é a garantia de que o mesmo ocorrerá conosco e com todos do mundo. Uns para a vida com o Senhor, outros separados de Ti. Ó, querido Deus, faça-nos entender esta verdade e este mistério, a fim de que no nosso coração frutifique os frutos do Teu Evangelho, da Tua Palavra como um todo. No nome de Jesus, abençoando a todos os meus irmãos e espectadores durante o decorrer desta aula. No nome de Jesus, amém. Pois bem, queridos, vamos lá. Leiamos Daniel 12, versos 12 e 3. Daniel 12, versos 2 e 3. Vamos falar sobre a ressurreição garantida para os salvos. Diz assim a palavra do Senhor: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Amados, Deus já revelou a Daniel, muitos anos antes de Jesus nascer como homem, a respeito da ressurreição garantida para os salvos que seriam ressuscitados para morar com Cristo Jesus. Porém, lá no fundo, a ressurreição também é para os não salvos,
Contudo, a ressurreição para os não salvos, infelizmente, é para castigo eterno. Jesus, ele também é muito claro sobre essa palavra, que se confirma lá em João capítulo 5, verso 29. João capítulo 5, verso 29. No qual está escrito: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Mateus 25, 46 vai dizer a mesma coisa. Portanto, irmãos, uma verdade: a ressurreição será para todos, bons e maus, garantida para os salvos e garantida para os não salvos. Queridos, lá em Mateus, no verso números 33 ao 45 do capítulo 12, vai falar mais um pouco a respeito da ressurreição, cujo resumo está logo aqui. Todos, de todos os tempos, ressuscitarão para serem julgados. Fora outras questões que eu acredito ser pertinentes no momento dessa ressurreição, no qual haverá julgamento. Antes de começarmos, eu não vou ler até o 45, mas até o 42. Foi um erro de digitação. Então os irmãos me acompanhem na leitura do versos 33, 34, 35, 6 até o 42. Considerem, disse Jesus, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. É o próprio Jesus. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Observe então, queridos, o que está saindo do seu coração. Eu tenho que observar também o que está saindo do meu coração. Porque Jesus foi claro. Quando houver a ressurreição de mortos, logo em seguida haverá o juízo. E não é só o próprio Jesus e também pessoas quem Jesus escolheu para futuramente julgar os homens, como também nós mesmos seremos julgados por nós mesmos por causa das palavras que dissemos. Jesus estava confrontando os fariseus e os escribas, ou chamados mestres da lei, ou também chamados de doutores da lei, porque Jesus viu no coração deles que, embora eles falassem coisas boas, era hipocrisia, porque o coração desses homens estava cheio de coisas ruins. Se os irmãos quiserem, os irmãos leiam Marcos, capítulo 7. Se não me engano, por volta lá do verso 31, 32, 33, os irmãos verão o que Jesus aponta, quais são as características de um coração mau, e o que é que contamina o ser humano. Então, esses homens, embora sendo homens que conheciam a palavra de Deus, o coração deles não comprovava isso. Então, queridos, vamos prestar atenção ao que nós falamos, porque as nossas palavras serão os nossos juízes. Quero deixar também aqui outro dado muito importante da palavra de Jesus, a respeito da ressurreição de mortos. Essa ressurreição será de uma vez só e todos, de todos os tempos, vão se levantar. Todos, de todos os tempos. Haja o planeta Terra. Imagina, desde o primeiro ser humano até o dia em que Jesus voltar. Quanta gente não já passou pelo planeta? Gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. Então, queridos, todos ressuscitarão e serão julgados. E outro dado também muito interessante, uma informação pertinente que Jesus dá a esses homens e nos dá também. Jesus disse que os ninivitas e a rainha de Sabá vão ressuscitar e julgarão aquela geração daquele tempo. Por que Jesus diz aquilo? Que Jesus está se referindo às pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir homens de Deus aceitarem as palavras de Deus e viver de acordo com ela.
esses, embora antes de Jesus nascer, terão um privilégio de até mesmo condenarem os que, vendo Jesus naquele momento, e os dias de hoje, não usufruem da palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, não acreditam nela, ou seja, que tiveram oportunidade, mas não amaram o Senhor. Jesus é claro, aquele que crê nele está livre da condenação. Mas os que desprezam ele já está condenado. Queridos, Jesus diz que as pessoas que vieram antes dele, mas que ouviram palavras de homens de Deus, e ouviram a palavra do próprio Deus e se converteram, julgarão aqueles que receberam a palavra de Deus, ouviram, mas não acataram com ela. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Isso é muito sério. Prossigamos. Mateus 24, do 32 ao 44. Vamos ver o que diz. Mateus 24, do verso 32 ao verso 44. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas a respeito da profecia de Jesus acerca da destruição de Jerusalém e os outros sinais que antecederiam sua volta, saibam que ele está próximo. Ele quem? O próprio Jesus, o Filho do Homem, às portas. Eu, Jesus, lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim
vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha, amados, quantas instruções importantes Jesus nos dá. Nesse contexto, Jesus está falando de duas situações. Uma que já aconteceu para os judeus e outra que ainda está para acontecer. Qual é essa primeira coisa que aconteceu já? A destruição do Templo de Jerusalém, ocorrido no ano 70, sob o governo do imperador Vespasiano de Roma. Isso já aconteceu. Agora, a outra coisa que Jesus afirmou que iria acontecer e ainda não aconteceu, mas está ocorrendo, é a volta de Jesus, a volta dele mesmo, de Jesus. E sobre essa volta, Jesus, é claro, ocorrerá em um momento em que o mundo estará distraído. Eu acredito que pouca gente vai continuar vigiando na palavra de Deus. A vida vai continuar normalmente. De repente virá Jesus. E quando ele virá, ocorrerá um fenômeno interessante. O arrebatamento. Durante a palavra de Deus, o arrebatamento aconteceu de uma forma bastante conhecida. O arrebatamento de Enoque. Enoque era um homem que amava tanto o Senhor Deus que tinha uma relação íntima a ponto de não ter conhecido a morte. Enoque não morreu. Até hoje ele não morreu. Ele está lá com o Senhor. Tão profunda, sincera e verdadeira era a sua amizade para com Deus. Esse é o primeiro caso registrado de arrebatamento que a Bíblia apresenta. Fora outros. E esse aqui, Jesus diz que também vai acontecer. Aqueles que estiverem afinados com ele ressuscitarão de uma hora para outra, já lá no céu. Marca a volta de Jesus. O que ele compara com o verão. E ele diz que quem sabe que o verão está vindo é aquele que observa a vegetação e vê que há uma alteração, um renovamento da figueira. Igual como a gente sabe quando vai chover. Isso é muito comum entre nós. A gente percebe os sinais que a natureza dá. E a gente fala, vai chover. E o que acontece? Chove. A mesma coisa nós temos aqui a palavra de Deus. A gente está olhando todas as coisas acontecendo aqui e no mundo. Comparando, embasando sempre o mundo com esta palavra. Então o que a gente afirma? Jesus está voltando por causa dos sinais. E isso vai acontecer. Então a gente não precisa se preocupar se nós vamos ou não vamos. Mas a gente precisa se preocupar com a vigilância. Porque nós mesmos temos a tendência de esquecermos da volta de Jesus. Quando a gente fica muito ocupado com trabalho, com casamentos, com preocupações da vida. A gente se distrai com
as diversões que o mundo nos oferece e esquecemos que Jesus vai voltar. E a gente não vigia, não presta atenção. E somos surpreendidos, como quando somos assaltados, por exemplo. Ou como quando, de repente, o governo decreta um lockdown. Uma coisa repentina. Então, isso serve para nós de aviso. Vamos observar o que a gente está falando, lembrando do que eu disse anteriormente, e observar o que está acontecendo no mundo, para termos a certeza de que Jesus vai voltar. Eu tenho essa certeza porque ele fala que vai voltar, então ele vai voltar. Vamos agora perceber os sinais. 2 pontos importantes aqui. A ressurreição dos mortos estará perto, quando os sinais que antecedem a volta de Cristo se cumprirem. E o segundo é o arrebatamento, é uma forma de ressurreição. E ocorrerá logo quando Jesus aparecer em glória. Em glória. Amém? Vamos para o próximo tópico. Mateus 27. Versos 52 e 53. A respeito da morte de Jesus, e acontece algo interessante, meus irmãos. Vamos lá no verso 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, essa é uma passagem que eu observo poucas vezes mencionada e traz um detalhe sobre as palavras de Jesus a respeito da geração que não passaria sem ver os traços da volta de Jesus. Um desses traços ocorreu na ressurreição do próprio Cristo. A palavra aqui é clara. Quando Jesus ressuscitou, pessoas chamadas santos, ou seja, pessoas que eram tementes a Deus e cujo coração era fundado nos mandamentos de Deus, ressuscitaram em carne e osso com Cristo, o qual também ressuscitara de carne e osso. Esse registro é importante para salientar a verdade acerca da palavra de Jesus. Jesus ressuscitou e os santos também ressuscitaram. A mesma coisa vai acontecer quando Jesus retornar dos céus. É uma garantia dele. E nós, que já somos filhos dele, sabemos que isso vai acontecer. E precisamos anunciar essa verdade àqueles que ainda não conhecem essa verdade, ou que conhecem, mas não levam muito a sério. Porque Jesus fala, e o que ele fala acontece.
Os tempos passam, as mudanças vêm, mudança climática, política, religiosa. Porém, a palavra de Jesus é sempre a mesma, de geração em geração. Então, da mesma forma como já ocorreu a ressurreição, ocorrerá uma outra vez. Eu não tenho sombra de dúvida sobre isso. Vamos lá em 1 Coríntios 15, do 20 ao 28. O apóstolo Paulo, homem santo de Deus, diz a respeito da ressurreição e a respeito de Cristo. 15, do 20 ao 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, isto é, os primeiros frutos dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amados, o apóstolo Paulo escreveu essa passagem, ou melhor, essas passagens, para responder alguns irmãos que erroneamente afirmavam que a ressurreição não vai acontecer. Eles estavam enganados. Então o apóstolo Paulo aproveita e explica como será a ressurreição. E confirma que ela vai acontecer, porque a prova de que nós temos hoje é que Jesus ressuscitou. Simples assim. E como os irmãos acabaram de ver, quando Jesus ressuscitou, outros mortos, santos, não todos, mas santos, aqueles que amavam a Deus, ressuscitaram também. Depois, Paulo diz que por causa dessa ressurreição, que Jesus ressuscitou primeiro, Jesus, ele é a primícia dos mortos. Se os irmãos pararem para lembrar, todas as vezes em que houve a ressurreição de alguém,
vamos pegar aqui Lázaro, foi por intermédio de uma outra pessoa. No caso de Lázaro, Jesus. Mas qual foi a diferença? É que Jesus não teve intermédio de uma outra pessoa para ser ressuscitado. Porque é o próprio Espírito de Deus que o ressuscitou. Da mesma forma acontecerá conosco e com todos no mundo. Todos serão ressuscitados de uma vez só, por meio de Cristo. Para os irmãos verem o poder que Jesus tem sobre a morte. E um outro tópico importante é a ordem de aparição na ressurreição. Primeiro Jesus já ressuscitou, mas na volta dele, ele vai voltar primeiro. Então, quando ele voltar, será então que os que já morreram voltarão. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Paulo vai afirmar isso em uma outra passagem que nós veremos daqui a pouco. E é interessante, irmãos, que logo em seguida, quando houver o juízo final, e Jesus recolher no seu celeiro as almas que o amam, o próprio Cristo passará o reino a Deus Pai. Ou seja, por enquanto, quem está governando como rei? Jesus. Quando ele voltar, como filho amado que ele é, um exemplo de filho, o exemplo de humildade, ele mesmo passará o reino a Deus, ao Deus Pai. O que não ocorre na vida humana. Na vida humana é natural que, por causa da mortalidade, o rei passe o seu poder e o seu reino para o príncipe. Não o príncipe passar o seu reino para o rei. Mas com Jesus será diferente. Porque jamais haverá morte. E Jesus demonstra humildade e submissão ao Pai. Um exemplo forte e impactante para nós. E aí sim, Deus será tudo de que necessitamos. E Ele já é. Porém, naquele momento, Ele será tudo em cada um de nós. Tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. A outra passagem em que o apóstolo Paulo abordará esse mesmo tema é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aos que faleceram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, que faleceram crentes no Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus,
certamente não precederemos ao que dormem, ou seja, nós não vamos ressuscitar antes do que já estão mortos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, confirmado em Apocalipse de João, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então é uma repetição do planejamento de Deus para a ressurreição. Qual foi o motivo de Paulo escrever essas palavras aos Tessalonicenses? É porque alguns irmãos tessalonicenses não entenderam que quando alguém morre crendo em Jesus, ele não morre para sempre. Uma hora ele vai se levantar, tanto que Paulo usa a palavra dormir. Se alguém está dormindo, é porque em algum momento ele vai acordar, não é verdade? Então, Paulo está consolando, está acalmando alguns irmãos que acharam que aquela pessoa que faleceu nunca mais seria visto, nunca mais viveria. Mas não, Paulo diz que elas viverão sim, uma outra vez. Porém, de uma forma melhor, porque viverão com Cristo. E naquele contexto, caso Jesus voltasse ali naquela época, Paulo e os demais cristãos seriam arrebatados depois. Hoje em dia, Jesus ainda não retornou, mas ele já está às portas. E caso Jesus volte, estando os irmãos vivos, os irmãos serão arrebatados depois que os nossos irmãos já falecidos ressuscitassem. Então, primeiro Jesus veio. Ressuscitam todos ao mesmo tempo. Agora, em relação aos cristãos, ressuscitam primeiro os que já faleceram e depois nós, estivermos vivos, seremos arrebatados. Será esse o processo. Esse é o processo determinado por Deus. Então, Paulo usa essas palavras para acalmar o coração daqueles que estavam tristes por perderem pessoas tão queridas, dizendo-lhes que em breve todos eles se viriam novamente. Agora, numa situação em que nunca mais morrerão, nunca mais visitaremos cemitérios, porque o poder do nosso Deus destruiu o aguilhão da morte. E se nós estamos com Deus, nós vencemos a morte por causa dele. Glória ao Senhor Jesus. Por fim, amados, Apocalipse 20, versos 4 e 6. Apocalipse 20, versos 4, 5 e 6. Vi eu, João, tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus,
Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição ocorre com os santos do Senhor. Estes são os que morreram por causa da sua fé em Cristo, os quais não aceitaram o governo do anticristo, nem adoraram a sua imagem e nem receberam as marcas da besta, vivendo em julgando por 1000 anos. É importante salientar, irmãos, ressaltar que 1000 anos na palavra de Deus, principalmente aqui em Apocalipse, é um cálculo matemático. 1000 é a mesma coisa que número 10 elevado à terceira potência. 10 é o número do mundo. A terceira potência, como é o número 3, significa o número de Deus, Trindade. Ou seja, nesse período de 1000 anos, Deus influenciará o mundo. Queridos, esses 1000 anos podem ser 1000 anos literais. E é o período em que Deus aproveitará para permitir que mais pessoas ouçam e acolham o Evangelho no coração. Porque esses 1000 anos, meus queridos, é o tempo em que Satanás está amarrado. E os santos não sofrerão a segunda morte, que é o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é um lugar tão terrível que a própria morte, o inferno, Satanás, o anticristo, o falso profeta e aqueles que não estiverem no livro da vida serão lançados para lá. Mas nós, que estamos com Jesus, seremos elevados até Ele e viveremos para todo sempre na Nova Jerusalém, completamente plenos diante do Senhor Deus. Amém. Queridos, então, o que nós entendemos nessa aula de hoje? Que a ressurreição de mortos é verdade. Que até mesmo as nossas palavras serão importantes para determinar se vamos morar com Cristo ou não. Vimos também que há uma ordem na reaparição dos mortos. Primeiro virá Jesus, em seguida os que já morreram por causa dele, ou os que morreram nele, que não precisaram passar por perseguições, mas faleceram crendo em Cristo Jesus. Em seguida, os que estiverem vivos vão ressuscitar. E aí haverá o juízo final. E por fim, quando a morte
o inferno, Satanás, os anjos de Satanás, a besta, sendo o anticristo e sendo também o falso profeta. E todos que não creram na palavra de Deus serão atormentados dia e noite. E os que estiverem em Cristo Jesus hão de ressuscitar, e assim viverão para todo o sempre. Para todo o sempre. Amém. Amados, muito obrigado pela companhia até aqui. Que Deus nos dê a paz e que lancemos mão dessa verdade, aproveitando para proclamá-la com amor, mansidão, a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo ou que conhecem apenas por ouvir falar e estão vivendo a vida normalmente, sabendo que Jesus a qualquer momento vem. E isso serve também de alerta para nós. Vamos vigiar e vamos orar para que nós não caiamos em tentação e sermos pegos na hora que Jesus retornar. Amados, oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que és verdadeiro e sabemos que o Senhor nos ama. É por isso que o Senhor já nos adiantou muita coisa a respeito da tua volta. Nós, como servos do Senhor, cujo espírito o Senhor conhece, queremos entregar a Ti mais uma vez as nossas vidas. E que já está com o Senhor. Mas com isso eu quero reafirmar o meu propósito diante do Senhor de permanecer fiel a Ti. E certamente os meus irmãos também fazem a mesma coisa. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, dando-lhe paz, dando-lhe proteção, dando-lhe inteligência e sabedoria. E também graça e misericórdia. E que este espírito de poder que habita em nós, que cremos em Ti, seja movido a fim de que outras pessoas conheçam a Tua verdade e esta verdade da ressurreição. Muito obrigado por este lindo domingo. No nome de Jesus, amém. Queridos, graça e paz.